O que é hipertensão arterial e qual referência de valores temos para 2022? Vamos lá, hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente elevada. O sistema cardiovascular compreende um sistema fechado e estruturado pelo coração, cuja função é realizar o bombeamento de sangue para o restante do corpo. Ao bombear o sangue, ele é distribuído e irá irrigar o nosso corpo através de estruturas tubulares denominadas como artérias, veias, arteríolas, vênulas e capilares. O sangue percorre seu trajeto exercendo uma pressão em direção às paredes dessas estruturas. Como a pressão é maior especificamente nas paredes das artérias, utiliza-se esta medida como um indicador de condição de saúde. A pressão arterial pode ser dividida, então, entre a pressão arterial sistólica, também conhecida como pressão máxima, que marca a contração do músculo cardíaco, bombeando sangue para o corpo. E também a pressão arterial diastólica, que mede a força do sangue contra a parede das artérias enquanto o coração relaxa. Ela é conhecida como pressão mínima. Então temos a máxima, a mínima. Basicamente, quando alguém te diz ser a pressão 12 por 8, significa que a máxima é 120 mmHg e a mínima 80 mmHg. Alguns importantes órgãos científicos internacionais consideram valores acima de 130 por 80 já uma estimativa de pressão arterial elevada, o que chamaríamos de hipertensão em estágio 1. Esses valores são atualizações recentes válidas para 2022. Para estes órgãos é considerado normal uma pressão menor do que 120 por 80. É considerado estágio de pré-hipertensão uma pressão que varia de 120 a 129 quando falamos em sistólica e que seja menor do que 80 na diastólica. Já o grau de hipertensão no estágio 1 fica entre 130 e 139, sendo que a diastólica a mínima ficaria na margem de 80 por 89. No estágio 2, caracteriza-se 140 acima ou 90 acima, como grau 2 de hipertensão. E no estágio mais crítico, o estágio 3, que poderíamos chamar, seria a sistólica acima de 180 e a diastólica acima de 120. Contudo, muitos pesquisadores argumentam ser esta estimativa muito rigorosa, preferindo se embasar em outros órgãos e fontes de pesquisa, como, por exemplo, a mais nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, lançou em novembro de 2020 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. O documento direciona um conjunto de recomendações publicadas agora, no ano de 2021, em 18 capítulos que atualizam o cenário da diretriz anterior, datada de 2016. Válidas, então, essas prerrogativas para o ano de 2022. Para este órgão, é considerado valores iguais ou acima de 140 por 90 como hipertensão arterial, diferente dos órgãos citados anteriormente, que consideravam 130 por 80. Vamos então para essas diretrizes. É considerado normal uma pressão arterial sistólica igual ou menor do que 120, enquanto a diastólica seria igual ou menor a 80. O estágio de pré-hipertensão é caracterizado como 121 a 139 na pressão arterial sistólica, enquanto a diastólica ficaria entre 81 a 89. Já o grau de hipertensão 1 daria-se entre 140 a 159, enquanto a diastólica 90 por 99. Hipertensão 2, 160 por 179 na sistólica e a diastólica 100 por 109. Já o grau de hipertensão 3 estaria igual ou superior a 180, a sistólica, e a diastólica maior ou igual a 110. Importante ressaltar que não necessariamente precisa das duas estimativas de pressão, sistólica e diastólica, apresentarem-se elevadas para obtermos o diagnóstico de hipertensão. Se uma delas já estiver elevada, é preciso diagnosticar em relação ao estágio apresentado. Interessante notar nessa nova diretriz também, seguindo o padrão europeu, que voltamos a utilizar o termo pré-hipertensão para a pressão arterial sistólica entre 121 a 139 e diastólica entre 81 a 89. Mas cabe ressaltar que a pressão ótima é a que registra números abaixo de 120 por 80 mmHg. A faixa entre 120, 129 e 80 a 84 é considerada normal, mas não ótima e deve ser acompanhada. Agora que você já sabe os valores de referência atuais para 2022, fique com a gente que nós ensinaremos no próximo bloco a você mensurar a sua pressão arterial de forma simples. Além disso, traremos informações importantes sobre o benefício do exercício aeróbico e da musculação como uma estratégia de controle da pressão arterial de forma não farmacológica. Obrigado pela atenção e até a próxima.